algo acabou de acontecer, algo que não deveria ser possível. O 3I Atlas, o visitante interestelar que atravessa nosso sistema solar, desafiando todas as expectativas, acaba de mudar de curso. Não muito, mas o suficiente. Suficiente para ser maior que 99% de todos os cometas já observados. Suficiente para acontecer exatamente no momento que um físico de Harvard previu. Suficiente para forçar até os céticos mais convictos a pararem e questionarem o que realmente estamos observando. Durante semanas, o 3I Atlas se aproximou do Sol sem desviar um único quilômetro de sua trajetória. Nada. Zero desvio mensurável. Isso apesar de estar liberando gases visivelmente, apesar de apresentar uma cauda. Apesar de todos os sinais de atividade cometária que deveriam teoricamente estar empurrando o objeto para fora de curso. E então aconteceu. No periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas executou uma aceleração não gravitacional, uma mudança de curso documentada por um engenheiro de navegação da NASA no laboratório de propulsão a jato. Não é uma mudança dramática. Estamos falando de aproximadamente 200 km de desvio em relação à trajetória prevista, mas isso é enorme quando você compara com outros cometas, maior que qualquer cometa observado a essa distância do Sol, maior que 99% de todos os cometas já registrados, acontecendo exatamente no momento em que semanas de atividade anterior não produziram nenhum desvio mensurável. E acontecendo no momento preciso que Avi Loeb, físico de Harvard, sugeriu que uma sonda artificial poderia executar uma manobra Oberth, usando a gravidade solar para alterar trajetória. Antes de mergulharmos nos números que estão deixando engenheiros da NASA perplexos, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino. Comente o que você acha dessa mudança de curso, coincidência natural ou evidência do impossível. E se você quer apoiar ciência que não tem medo de questionar, torne-se membro do canal. O relatório foi apresentado por David Farnokia, engenheiro de navegação no laboratório de propulsão a jato da NASA em Pasadena. Ele possui PhD em matemática pela Escola de Pós-Graduação Galileu Galilei, da Universidade de Pisa, Itália. Não estamos falando de fonte duvidosa, estamos falando de um cientista da NASA contratado especificamente para fazer esses cálculos de trajetória orbital. E curiosamente, ele está fazendo esse trabalho sem ser pago, por causa da paralisação governamental que coincidiu exatamente com a passagem do 3I Atlas pelo periélio. Os números registrados são específicos e inquestionáveis. Uma aceleração radial de 9 vezes 10, elevado a menos 7 unidades astronômicas por dia ao quadrado, foi medida, aproximadamente 135 km de desvio afastando-se do Sol. E uma aceleração transversal de 4 vezes 10, elevado a menos 7 unidades astronômicas por dia ao quadrado, foi medida em relação à direção solar. Aproximadamente 60 km de desvio perpendicular, total, cerca de 200 km de desvio em um único dia. Isso aconteceu a uma distância de 1,36 unidades astronômicas do Sol, isso é 203 milhões de quilômetros. Para contextualizar, o 3I Atlas, mesmo em sua aproximação mais próxima, permaneceu mais de 200 milhões de quilômetros distante do Sol. Agora, acelerações não gravitacionais não são incomuns em cometas. Quando o gelo sublima e gás é ejetado, cria empuxo. Jatos assimétricos podem empurrar o cometa para fora de curso. É física conhecida, é comportamento esperado, mas há um problema. Dois problemas, na verdade. Primeiro, o 3I Atlas não demonstrou nenhuma aceleração não gravitacional durante semanas de atividade visível antes do periélio. Nada. Zero. Apesar de estar claramente liberando gases. Segundo, quando finalmente demonstrou aceleração, foi maior que qualquer outro cometa observado a essa distância do Sol. E isso nos leva à pergunta que ninguém quer fazer, mas que os dados estão forçando: o que mudou no periélio? Por que um objeto que ignorou semanas de forças de ejeção de gás subitamente executou uma manobra significativa exatamente no momento que um físico de Harvard especulou que uma sonda artificial poderia aproveitar a gravidade solar para alterar trajetórias? Vamos colocar os números em perspectiva, porque quando você compara a aceleração não gravitacional do 3I Atlas com outros cometas conhecidos, o padrão se impossível de ignorar. Cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado pela sonda Rosetta, estudado extensivamente.
A uma distância de 1,24 unidades astronômicas do Sol, mais próximo que o 3I Atlas, sua aceleração não gravitacional foi de 2 a 5 vezes 10, elevado a menos 10 AU por dia ao quadrado. Isso é 1% da aceleração do 3I Atlas. Menos de 1%, na verdade. Cometa 81P Wild 2. Aceleração de 3 a 6 vezes 10, elevado a menos 10 AU a 1,59 unidades astronômicas. Cometa 19P Borrelly, a 1,36 unidades astronômicas, exatamente a mesma distância do 3I Atlas. Sua aceleração foi de 8 a 12 vezes 10, elevado a menos 10 ASU, 1 milésimo da aceleração do 3I Atlas. Cometa Hale-Bopp, um dos mais ativos já observados. Liberação massiva de gases. A unidade astronômica, substancialmente mais próximo que o 3I Atlas, sua aceleração foi de 4,2 vezes 10, elevado a menos 9 AU, ainda apenas 1% do que estamos vendo com o 3I Atlas. Cometa 2P Encke, extremamente próximo a 0,34 unidades astronômicas do Sol, sendo cozinhado pela radiação solar intensa, aceleração de 1,5x vezes 10 elevado a menos 8 AU. Cometa C 2019 Igor 4 Atlas, um cometa rasante do Sol que se aproximou a apenas 0,25 unidades astronômicas, aquecido como em um forno. Aceleração de 3 Char vezes 10, elevado a menos 8 AU. Apenas 10% do que o 3I Atlas está demonstrando, e há apenas um cometa na história registrada que se aproxima dos números do 3I Atlas. Cometa C 2020 S3 Erasmus, outro rasante do Sol que se aproximou a apenas 0,12 unidades astronômicas. 1% de uma unidade astronômica, insanamente próximo, tão próximo que o calor intenso o desintegrou completamente. Sua aceleração foi de 1 vezes 10 elevado a menos 7 AU, ainda menor que o 3I Atlas. Pense nisso, um cometa que foi literalmente destruído pelo calor solar por estar tão próximo, teve menos aceleração não gravitacional que o 3I Atlas a 203 milhões de quilômetros de distância. Como isso é possível? E há outro dado que torna tudo ainda mais estranho. Durante semanas antes do periélio, o 3I Atlas liberou gases visivelmente, cauda observável, atividade cometária clara e zero aceleração não gravitacional mensurável, nada. Como se o objeto fosse imune às forças que deveriam estar empurrando-o para fora de curso, como se fosse grande demais, pesado demais ou simplesmente não reagisse da maneira que cometas normais reagem. E então no periélio, de repente executa a maior aceleração não gravitacional já registrada para um cometa a essa distância, no momento exato que seria ideal para uma manobra Oberth. A Villoob não celebrou. Ele analisou em seu artigo intitulado Primeira evidência de aceleração não gravitacional do 3I Atlas no periélio. Ele apresentou duas possibilidades. Primeira, evaporação massiva. Se o 3I Atlas for impulsionado pelo efeito de foguete de gás ejetado, então conservação de momento implica que o objeto perderia metade de sua massa em uma escala de tempo característica. Para a velocidade de ejeção térmica de algumas centenas de metros por segundo, a meia-vida de evaporação do 3I Atlas seria de 6 meses. Isso implica que durante o mês que leva para o 3I Atlas cruzar uma escala espacial da ordem de sua separação periélica do Sol, ele perderia cerca de 1/10 de sua massa. 1/10. Essa perda massiva de massa deveria ser detectável na forma de uma enorme pluma de gás cercando o 3I Atlas durante os próximos meses de novembro e dezembro de 2025. A espaçonave JUICE da ESA será a primeira a detectar essa grande perda de massa na primeira semana de novembro. E em 19 de dezembro, o 3I Atlas chegará mais perto da Terra, a uma separação de 269 milhões de quilômetros, quando centenas de telescópios terrestres, além do Hubble e Webb, terão a melhor oportunidade de observá-lo. Se essa perda massiva de massa for real, será inconfundível. Mas há uma segunda possibilidade, e Loeb não tem medo de articulá-la. Alternativamente, a aceleração não gravitacional pode ser a assinatura tecnológica de um motor interno. Um motor. Isso também explicaria o relatório sobre o 3I Atlas ficando mais azul que o Sol. Para um cometa natural, essa cor azul é extremamente surpreendente. Poeira deveria avermelhar a luz solar dispersada.
E a superfície do 3i Atlas deveria estar 20 vezes mais fria que os 5.800 Kelvin da fotosfera solar, resultando em cor mais vermelha que o Sol. A aparência azul no periélio é a 9ª anomalia na lista de propriedades inesperadas do 3i Atlas. Já há pelo menos 8 outras características que desafiam explicação convencional. E Loeb continua. Poderia potencialmente ser explicada por um motor quente ou uma fonte de luz artificial. Luz artificial? Essa frase deveria fazer qualquer cientista pausar, porque não estamos mais falando de especulação de canal do YouTube. Estamos falando de um físico de Harvard, ex-chefe do departamento de astronomia, publicando em artigos revisados por pares. Mas se você ainda acha que a hipótese artificial é absurda, considere Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, o objeto que iniciou todo esse debate em 2017. Sua aceleração não gravitacional foi de 5 vezes 10 elevado a menos 6 unidades astronômicas por dia ao quadrado, aproximadamente 750 km por dia, 5 vezes maior que o 3i Atlas. E aconteceu quando Oumuamua estava muito longe do Sol e quando Oumuamua não demonstrava absolutamente nenhuma desgaseificação visível, nenhuma, 0 emissões observáveis, nenhuma cauda, nenhuma coma, nenhum sinal de sublimação de gelo e ainda assim acelerou mais que qualquer cometa na história. A explicação oficial, algum tipo de gás misterioso e invisível estava sendo liberado. Hidrogênio molecular, sugeriram alguns, algo que não reflete luz, mas ainda cria empuxo suficiente para acelerar um objeto massivo, além de qualquer coisa já vista. Pense na lógica aqui, um objeto sem desgaseificação visível acelera 5 vezes mais que o 3i Atlas, que tem desgaseificação massiva e visível, e somos informados de que ambos são processos naturais. Apenas cometas incomuns com comportamento extremamente raro, mas estatisticamente, a probabilidade de termos 3 objetos interestelares confirmados e 2 deles exibirem as maiores acelerações não gravitacionais já registradas, várias ordens de magnitude, além de qualquer cometa do sistema solar, astronômica, literalmente astronômica. É como se alguém dissesse, sim, jogamos 3 dados aleatórios e todos saíram 6, mas isso é perfeitamente natural, apenas sorte estatística. Tecnicamente possível? Sim. Provável? Outra questão completamente diferente. E há outro detalhe que torna tudo ainda mais intrigante: o timing. O 3i Atlas permaneceu em trajetória perfeitamente previsível durante semanas. Então, no periélio, exatamente quando estaria mais próximo do Sol e quando a gravidade solar poderia ser usada para alterar trajetória com eficiência máxima, executa sua maior aceleração. Se você fosse projetar uma manobra para uma sonda interestelar, é exatamente isso que faria. Esperaria o periélio, aproveitaria o poço gravitacional mais profundo disponível. Executaria a manobra quando forneceria maior mudança de velocidade para menor gasto de combustível. É chamada manobra Obert, e é como naves espaciais humanas navegam pelo sistema solar com eficiência máxima. É importante ser justo com os céticos. Explicações naturais ainda são possíveis. A aceleração não gravitacional do 3i Atlas, embora extraordinariamente grande para sua distância do Sol, poderia ser resultado de liberação catastrófica de materiais sublimando de uma vez no momento do periélio. Talvez a estrutura interna do cometa seja altamente porosa, armazenando gases pressurizados que foram subitamente liberados quando o aquecimento solar atingiu um limiar crítico. Talvez a composição química seja tão exótica que processos de sublimação funcionem de maneira fundamentalmente diferente que em cometas do sistema solar. Todas essas são possibilidades legítimas, e nos próximos meses teremos dados que poderão confirmar ou refutar a hipótese natural. Se o 3i Atlas realmente perdeu 1/10 de sua massa, haverá uma pluma enorme de gás detectável por múltiplos instrumentos. A espaçonave JUICE da ESA terá a primeira oportunidade em novembro, seguida por observações terrestres em dezembro, quando o objeto estiver mais próximo da Terra. Se essa pluma massiva for detectada, então evaporação catastrófica natural se torna a explicação mais parcimoniosa. Mas, e esse é um grande mas, se a pluma não for detectada, se a perda de massa for muito menor que o previsto, se o objeto continuar demonstrando aceleração não gravitacional à medida que se afasta do Sol, onde aquecimento solar não pode mais explicar desgaseificação significativa, então teremos que confrontar a possibilidade que muitos cientistas não querem considerar.
Que o 3I Atlas pode não ser um cometa natural, que pode ser algo projetado, algo intencional, e que estamos sendo visitados por inteligência que dominou física que ainda não compreendemos. Há algo profundamente humilhante sobre tudo isso e também algo inspirador. Durante décadas buscamos sinais de vida extraterrestre, apontamos radiotelescópios para as estrelas, analisamos exoplanetas em busca de bioassinaturas. Enviamos sondas Pioneer e Voyager com placas douradas descrevendo nossa localização. Agimos como se fôssemos os descobridores, os exploradores, os que encontrarão outros. E talvez tenhamos invertido os papéis. Talvez não sejamos os descobridores. Talvez sejamos os descobertos. Objetos interestelares passam por nosso sistema solar com frequência, provavelmente. Mas apenas recentemente desenvolvemos telescópios sensíveis o suficiente para detectá-los. Quantos outros passaram despercebidos? Quantos continuarão passando que não detectamos porque não estamos olhando na direção certa, no momento certo, com instrumentação adequada? E desses que detectamos, quantos exibirão comportamentos anômalos antes de desaparecerem novamente no vazio interestelar? O 3I Atlas está nos forçando a considerar nossa posição no cosmos de uma maneira nova, não como exploradores solitários em universo vazio, mas como observados, estudados, catalogados, como formigas em um formigueiro sendo examinadas por entomólogos cósmicos que podem ter milhões ou bilhões de anos de vantagem tecnológica. É assustador, mas também maravilhoso. Porque se não estamos sozinhos, se há inteligência lá fora antiga o suficiente para enviar sondas através do abismo interestelar, então o universo é muito mais interessante que imaginamos. Não é vazio, não é morto, é vivo com civilizações que aprenderam a navegar entre as estrelas. E talvez, apenas talvez, estejamos prestes a dar nossos primeiros passos titubeantes para nos juntarmos a eles. Nos próximos meses, os dados virão. A espaçonave JUICE observará em novembro, telescópios terrestres observarão em dezembro, o James Webb capturará imagens infravermelhas sem precedentes, e essas observações responderão perguntas fundamentais. O 3I Atlas perdeu massa massiva, confirmando evaporação catastrófica natural? Ou permaneceu intacto, sugerindo algo mais resistente, mais projetado que um cometa frágil de gelo e rocha? Continuará acelerando à medida que se afasta do Sol, onde aquecimento solar não pode explicar desgaseificação, ou retornará à trajetória puramente gravitacional, confirmando que a anomalia do periélio foi evento único e natural? As respostas virão, quer estejamos prontos para elas ou não. Se você está acompanhando essa história de um visitante que continua desafiando expectativas, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino, comente sua análise dessa mudança de curso, evaporação natural ou manobra intencional. E se você quer apoiar cobertura científica que não tem medo de considerar possibilidades desconfortáveis, torne-se membro. Porque o 3I Atlas acabou de fazer algo extraordinário, permaneceu imóvel durante semanas de atividade e então, no momento mais estratégico possível, executou a maior aceleração não gravitacional já registrada para um cometa a essa distância. Coincidência? Possível, mas coincidências se acumulam. E quando você tem 9 anomalias, cada uma individualmente explicável, mas extraordinariamente rara, a probabilidade composta se torna difícil de ignorar. Nos próximos meses, os dados decidirão, a ciência responderá, e talvez descobriremos que vivemos em um universo mais povoado, mais observado, mais conectado que jamais imaginamos. Ou talvez descobriremos que a natureza é ainda mais estranha que ficção, que processos naturais podem criar objetos tão anômalos que parecem artificiais. De qualquer forma, o 3I Atlas nos lembrou de algo fundamental: o universo ainda guarda segredos, e estamos apenas começando a fazer as perguntas certas. O visitante continua sua jornada, e nós continuamos observando, com olhos abertos, mentes curiosas e coragem para considerar o impossível.